Olá, bem-vindos a mais um shiur na nossa série Dinheiro Kasher. Continuamos a estudar Ilhot Ribit, as alachot relevantes a empréstimos com juros. No shiur passado, falamos sobre outras pessoas envolvidas nessa proibição, fora o credor e o devedor. Falamos sobre o advogado, sobre o escriba, sobre o fiador. Hoje vamos continuar mais alguns detalhes e talvez já entrar numa próxima sessão. Então vamos lá. Dizemos que não só a pessoa que pega o dinheiro emprestado com juros, ou a pessoa que está emprestando o dinheiro com juros, transgredem a proibição desse empréstimo, a proibição da Torá, como é definida, mesmo quem auxilia a esse empréstimo também está proibido de fazê-lo, caso seja um empréstimo proibido, um empréstimo não kasher. Mais um exemplo que a gente pode trazer, que às vezes ele é muito comum, é de um mediador, ou alguém que intermedia entre o credor e o devedor. Por exemplo, alguém que está trazendo, ele serve como mediador, como metaver, entre dois lados que querem fazer um negócio, e esse negócio envolve o pagamento com juros, ou uma dívida com juros, ou alguém que é corretor, e ele está mostrando a compra de um apartamento, na qual as condições de pagamento desse apartamento, elas envolvem juros de uma forma não kasher, não da forma permitida pela Torá. Isso também é proibido. A pessoa não pode mediar, a pessoa não pode servir como intermediário num empréstimo que não é um empréstimo kasher, uma vez que ele está possibilitando e criando a situação de pessoas transgredirem a proibição de ribit. Isso é um exemplo muito comum. Um outro exemplo também bastante comum são pessoas que trabalham em escritórios de marketing e publicistas. Pessoas que têm que preparar todo tipo de propagandas, ou fazer campanhas, ou promover algum tipo de venda, algum tipo de investimento. Às vezes tem o vendedor do investimento que ele liga para as pessoas no telemarketing para poder vender um pacote do banco, ou um pacote de um fundo. Às vezes é uma pessoa que ele está simplesmente fazendo uma propaganda, um cartaz, para uma loja que vende um produto na qual as condições de pagamento desse produto envolvem a proibição de ribit, já que a pessoa que paga em prestações, ela vai pagar com certos juros proibido pela Torá, e assim por diante. Mesmo essa pessoa, ela é considerada uma pessoa que está auxiliando no empréstimo com juros, e automaticamente esse auxílio se torna proibido, e não deve ser feito, e não pode, a pessoa antes de entrar e preparar e trabalhar num lugar desses, ou preparar uma propaganda dessas, tem que ter certeza que o que está sendo feito aqui é kasher, é feito da forma correta, a pialachá, e o produto que está sendo vendido é um produto que atende às condições da permissão de como fazer uma compra e venda ou empréstimo sem transgredir as proibições de ribit. A mesma coisa alguém que vende, como a gente falou, pode ser alguém que vende um pacote por exemplo, de investimentos, ou que um vendedor de uma loja, ele é simplesmente um vendedor, ele pode sempre falar, olha, eu só faço aqui minha função, eu só pago para vender o produto, os juros estão acontecendo entre o dono da loja e a pessoa que está comprando, ou entre a pessoa que está investindo e o banco, e assim por diante, e eu não tenho parte nisso, vem a Laha e nos diz, não é bem assim. Uma vez que você auxilia no empréstimo, uma vez que você faz parte, você possibilita desse empréstimo de acontecer, isso também é proibido pela Laha, e a pessoa tem que ter certeza, antes de entrar nesse tipo de trabalho, antes de entrar nesse tipo de negócio, que o que ele está vendendo, o produto que ele está promovendo, ou ele está vendendo, ou ele está intermediando, seja um produto kasher do ponto de vista monetário da Laha. Então, isso é basicamente, com isso a gente termina os tipos de auxiliares que também estão envolvidos na proibição de ribit. Apesar de tudo o que falamos até agora, existem algumas situações onde nossos sábios permitiram o empréstimo com juros, o empréstimo com ribit. Óbvio, temos que falar as condições para isso. Porém, de forma geral, podemos dizer que às vezes vai ser permitido emprestar dinheiro de tzedakah, ou dinheiro de órfãos que estão agora, por exemplo, Lo Aleinu, é uma família que perdeu os pais, as crianças são de menores e o Beit Adin, ele é responsável, ele tem um apotropos e esse responsável, ele é responsável pela herança e pelo patrimônio dos órfãos,
e ele quer talvez investir esse dinheiro, emprestar esse dinheiro para receber juros, sendo que o Keren, o principal, não se gaste, ele consiga produzir mais dinheiro, em certas situações ficam permitidos. A condição mais básica para que isso seja permitido é que o ribit, os juros que esteja se tratando aqui, seja um ribit derabanan, ou seja, somente uma proibição rabínica, talvez um aumento rabínico da proibição original da Torá de ribit. Então, para isso, a gente não vai entrar agora em todas as definições do que é um ribit deoraita, o que é uma proibição de juros da Torá, uma proibição de juros rabínica, mas vamos dar as duas regras básicas. Para um empréstimo ser proibido pela Torá e transgredir a proibição de ribit, ele tem que ter duas condições. Condição número 1 é que se trata de um empréstimo por excelência, ou seja, alguém que dá dinheiro, em troca do empréstimo do dinheiro, ele recebe um pagamento, ele recebe os juros. Se está se tratando de uma compra e venda, onde eu estou fornecendo a mercadoria e a pessoa está me pagando pela mercadoria e o pagamento está sendo por juros, ou às vezes quando eu contrato um profissional e talvez ele vai me fazer um serviço a mais porque eu já paguei ele adiantado, ou eu vou pagar ele a mais porque eu estou atrasando o pagamento dele, apesar disso ser proibido pela Halakha, essa proibição é uma proibição rabínica e automaticamente nas situações que vamos falar agora, ela passa a ser permitida. Então a primeira condição é que seja, para ser um ribit da Torá, é que se trata de um empréstimo como a gente entende à primeira vista, dar dinheiro e receber juros em troca do dinheiro. A segunda condição, que também é uma condição muito importante para ser um ribit deoraita, um ribit da Torá, é que os juros foram determinados logo no momento do empréstimo. Ou seja, quando eu emprestei o meu dinheiro, quando a pessoa, o Yankele empresta o dinheiro para o Moishale, eles já determinaram que o Moishale vai devolver com 2,5% de juros, ou a taxa que for. Nesse caso, esse ribit, como está se tratando de um empréstimo e com juros pré-determinados, ele é uma proibição da Torá. Porém, se os juros não foram pré-determinados, e sim foram estipulados depois, chegou na hora do pagamento e o Moisés falou, olha, Yankele, eu não tenho como te pagar agora, me dá mais um período, me dá mais um prazo, e com isso eu vou te pagar mais, eu vou te adicionar na conta. Isso também é proibido, mas é uma proibição rabínica, uma proibição de Rabanan e não uma proibição de Orá. Então, voltando ao nosso caso, agora que temos uma definição básica do que é ribit de Oraita, o ribit da Torá e o que é um ribit rabínico, vamos voltar à permissão de emprestar dinheiro de tzedakah ou de órfãos, ou para qualquer mitzvah, na verdade. Por exemplo, uma pessoa que quer emprestar dinheiro para qualquer fim, para segurar uma yeshiva, apesar de que isso também é tzedakah, ou para de forma geral, qualquer fim de mitzvah, isso fica permitido enquanto se trata do ribit de Rabanan, nas seguintes condições. A primeira é que estamos falando de emprestar o dinheiro da tzedakah. Ou seja, digamos que um fundo de tzedakah tem uma quantia X de dinheiro, ele quer aplicar esse dinheiro para que o dinheiro ele crie juros, ou você tem dinheiro de órfãos, ou qualquer outra situação de mitzvah, que você quer usar esse dinheiro e aplicar esse dinheiro para que esse dinheiro dê lucros. Nesse caso, se o ribit for um ribit de Rabanan e não um ribit de Oraita, um ribit do rabínico e não um ribit da Torá, isso fica permitido. Por exemplo, um exemplo, às vezes acontece em Batei Knesiot. Tem Batei Knesiot, aqui em Israel é muito comum, que eles têm lá pinat café. Eles têm um cantinho onde a pessoa pode ir lá e preparar café. Agora, o café ele custa, o leite custa, o açúcar custa, tudo custa. E a sinagoga não tem como bancar o café de todos. Então, a sinagoga exige o pagamento de 1 shekel por café. É permitido que a sinagoga exija um pagamento de 1 shekel por um café pago à vista e 2 shekalim por um café comprado afiado, para que ele impeça dessa forma de que as pessoas paguem afiado ou quando forem pagar mais tarde, tenham que pagar 2 shekalim. Apesar de que, a princípio, isso aqui é ribit de Rabanan, já que eu estou pagando a mercadoria que eu estou recebendo, pelo fato de eu poder pagar mais tarde, eu tenho que pagar mais. Mas como esses juros não são juros rabínicos, e aqui está se tratando de um Beit Knesset, que é um dinheiro de tzedakah, um dinheiro de mitzvah, isso é permitido. Então, isso entra nessa definição de emprestar o dinheiro de mitzvah a juros. Porém, é proibido tomar um empréstimo para uma mitzvah
pagando sobre esse empréstimo juros. Por exemplo, uma pessoa que precisa de um empréstimo para comprar comida de Shabbat, é mitzvah. Tem uma mitzvah, inclusive, o Mishnah Brura, o Shulchan Aruch trazem que a pessoa deve, se ele não tem como honrar o Shabbat, ele deve pegar um empréstimo e a Kadosh Baruch Hu promete que ele vai ajudar a pessoa a pagar. Porém, esse empréstimo não pode ser um empréstimo a juros. Apesar de estar se tratando de um empréstimo que eu pego por causa de uma mitzvah, ou que eu pego um empréstimo, por exemplo, um fundo de tzedakah, que é pegar um empréstimo de um banco judeu, como a gente falou até agora, sempre os juros se tratam de dois lados, onde tanto o credor quanto o devedor são judeus, e o banco e o fundo de tzedakah quer pegar esse empréstimo e vai pagar juros por esse empréstimo, apesar de ter um lucro, ter uma vantagem para esse fundo, isso é proibido, porque pegar um empréstimo com juros, mesmo por uma finalidade de mitzvah, ainda assim é proibido. Uma terceira situação, e com isso a gente termina talvez as regras gerais, na próxima vez vamos começar a dar exemplos práticos, é quando duas partes particulares querem fazer um negócio, por exemplo, de novo, o Yankele vai emprestar para o Moishe dinheiro a juros, porém o Yankele promete que os juros que ele vai receber, ele vai dar para tzedakah. Isso também é proibido. Isso também não fica permitido. É só permitido que o próprio dinheiro de tzedakah seja emprestado com juros de Rabanan, com juros rabínicos. Porém, empréstimo entre dois Yehudim, entre duas pessoas particulares, mesmo que o lucro seja o lucro desse empréstimo ou o lucro à parte, seja dedicado depois a tzedakah ou a qualquer tipo de mitzvah, ainda assim é proibido. Bezrat Hashem, nas próximas vezes, vamos trazer exemplos práticos e aplicações práticas dessa regra de como é permitido e como é proibido usar juros, emprestar a juros ou tomar empréstimo a juros para finalidades de mitzvah. Até logo.